Eu preciso ter calma. Você não pode fazer nada por mim? Me dá, não sei, uma receita, um remédio, alguma coisa, um comprimidinho, qualquer coisa. Olá, eu sou Gabriela Prioli e tá começando agora Os Outros, o podcast. Uma conversa sobre essa série que é a mais vista do Globoplay. Uma série que conta as histórias de famílias em transe no condomínio Barra Diamond. E que, na verdade, acaba contando as histórias de todos nós. Nossas paranoias, nossas violências, nossas contradições. Porque, afinal, os outros somos nós. E antes de mais nada, um aviso. Aqui tem spoiler. Até o episódio mais recente que foi ao ar no Globoplay. No caso, o podcast hoje está saindo logo depois do 9º episódio da série. Junto comigo aqui para tocar a conversa estão o Lucas Paraíso, criador e roteirista da série, e a Luísa Lima, diretora artística de Os Outros. Sejam bem-vindos, Lucas e Luísa, meus companheiros de todos os episódios desse podcast. Muito prazer mais uma vez. Muito prazer, muito bom estar aqui com vocês, muito prazer. Então vamos lá, a história tá cada vez mais quente no Barra Diamond. No episódio 9 a gente viu a Mila sair da prisão para reencontrar o filho, o Rogério, e tentar recomeçar a vida apesar do falatório no condomínio de que ela matou o próprio marido. Ao mesmo tempo, o Amâncio, separado da Cibele, tá cada vez mais apaixonado por ela. Enquanto isso, a dona Lúcia, síndica, consegue tirar o marido acusado de corrupção da cadeia e pede a ele por vingança. Eu faço tudo o que você quiser. Depois de tudo que você fez por mim, eu faço o que você quiser. Tudo? Qualquer coisa. Mas tudo. Tudo. Tudo mesmo? Tudo. Você mataria uma pessoa por mim? Se eu mataria? Uhum. Acho que sim. Jura? Eu não, né? Eu contrataria alguém. Você não tá falando sério, vai. Eu sei quem matou a Gigi. Eu quero que ele sofra o que eu sofri. O Lúcio, esse negócio de vingança é uma cagada. Não tem fim. A dona Lúcia quer vingança contra o Sérgio, o ex-policial e subsíndico. No episódio anterior, o Sérgio matou brutalmente a cachorrinha dela, a Gigi. A dona Lúcia agora quer dar o troco na mesma moeda, ou numa moeda ainda mais grave, né? E para isso, ela e o marido resolvem ir atrás da filha do Sérgio, a Lohane. Bom, mais uma vez, a gente vê em Os Outros os limites sendo completamente tensionados. Aquela goteira que parecia inofensiva já virou infiltração, vazamento e tá mofando tudo por dentro. E para falar desse 9º episódio, mas também sobre alguns dos temas de fundo que a série traz, como a normalização da raiva, do descontrole, e também sobre masculinidade, a gente hoje tem aqui 2 convidados muito especiais. Primeiro é o grande Tomás Aquino, nosso querido, ou talvez para mim, primeiro querido e depois odiado, Amâncio. Bem-vindo, Tomás. Obrigado pessoal, obrigado aí Gabriela pela introdução, Luísa, Lucas, André, muito feliz de estar aqui pra gente debater, dialogar, discutir, vai ser maravilhoso. Obrigada, Tomás. E a gente tem também aqui com a gente o André Alves, que é psicanalista, escritor, pesquisador e co-host do podcast Vibes em Análise. Como é que você tá, André? Super honrado de estar aqui, feliz e parabenizando vocês por esse grande trabalho e também um pouco a flor da pele depois desse episódio, mesmo. Que maravilhoso, todo mundo, né? É assim, a gente assiste um episódio, a gente fica ansioso pelo próximo, mas fica assim, borbulhando, pensando no que aconteceu no último que a gente acabou de assistir. Tomás, eu vou começar com você. E eu vou começar com uma confissão. Eu sou apresentadora desse podcast, mas eu sou, assim, uma espectadora de Os Outros. E eu comecei com um sentimento meio dúbio em relação ao Amâncio, sabe? Eu não sabia se eu gostava tanto assim. E aí depois eu passei a não gostar dele. Agora, o meu marido, ele começou detestando o Amâncio desde o começo.
Pô, esse cara não faz nada. Não é possível que ele não vai tomar uma atitude. Então eu quero saber de você, como foi a construção desse personagem do Amâncio, quem é ele e o que você sentiu como reação do público? Eu perguntei para a Maeve o que ela achou mais difícil na hora de construir a Mila. E eu quero saber isso de você em relação ao Amâncio. Essa pergunta, ela é maravilhosa, complexa, é muito interessante, né? A primeira coisa que eu gostaria de começar aqui nesse podcast é com um questionamento também, né? E o primeiro questionamento que eu faço é quem somos nós, né? E eu acho que essa pergunta começou a me vir muito mais profunda, juro a vocês, assim, claro, a gente vem numa construção social, a gente vem numa construção aqui, e eu me perguntava sempre assim, pra gente ir crescendo, pra gente ir mudando, pra gente ir também desconstruindo, né? E depois dessa série, o quanto que isso debate muito profundamente na gente, né? Então acho que quem somos nós é muito interessante, né? Porque até a chamada, né, os outros, sou os outros, isso é muito bacana, né? E o Amâncio, pra mim, bom, pra começar, eu defendo muito meu personagem para poder dar credibilidade a algo que eu vou fazer. Então, se eu não der a defesa dele, não vai ser crível para que o público possa, o espectador, ele possa dialogar e debater. Então, Amâncio, eu vejo ele como uma vítima social dentro dessa construção político-social em que a gente vive, né? É claro que tem os problemas coletivos que são, enfim, enraizados pela política mesmo, nas leis, nas perspectivas de tudo isso, como cidadão, como temos que viver aqui através de uma ética social coletiva, e tem os problemas individuais, né? E o Amâncio tem seus problemas, né? Todos nós temos problemas, né? A gente não tá aqui sendo sempre o certo, né? E também, na verdade, o que é o certo e o errado, né? Então, como que o Amâncio se deixou chegar nessa pessoa oprimida, né? Dentro dessa relação? Porque nós temos escolhas, nós podemos escolher estar dentro de algo ou sair de algo. Então eu vejo o Amâncio como esse humano que tá aí para viver, para receber, para crescer, enfim, para construir, desconstruir, para estar dentro dessa sociedade. Então eu vejo ele como esse humano, eu vou dizer especificamente assim, mais aberto, né? E foi muito interessante fazer e difícil ao mesmo tempo, porque é um masculino, eu não sei se... Até hoje eu não sei, na verdade, definir muito bem esse cara, né? Mas eu vejo ele como um cara muito paz em vários momentos, né? Porque se pensar, partindo do pressuposto do primeiro episódio, onde o Vando chega na casa, né? E tá lá, já chega gritando, a mulher começa a gritar. Se o Amâncio interfere gritando junto, é capaz de alguém morrer. Acabou a série, né? Então eu acho que é importante a gente analisar que existem pessoas que não preferem a agressão verbal e a agressão física, preferem o diálogo, né? E eu vejo o Amâncio tentando justamente dialogar, tentando buscar caminhos, buscar novas fontes que não seja agressão física, que não parta disso, né? E pra mim, enquanto espectador Tomás, eu até falei com o Luiz, eu falei com o Lucas, falei no set, ele não vai fazer nada, ele não vai entrar na frente desse brutamontes, ele não vai partir, não vai... Pô, eu bateria nesse cara. E a Luísa falava, calma, eu sei, mas pense em outra perspectiva, né? Tenta entender esse coletivo, tenta entender as pessoas, quem são essas pessoas. Enquanto um tá com energia aqui, outra tá com energia aqui, tem que ter alguém embaixo para poder ter um equilíbrio, né? E eu fiz esse equilíbrio, né? Mas até que ponto esse equilíbrio também é interessante, né? Porque a gente tem o extremo, a gente tem dos dois lados, né? O extremo aqui e o extremo embaixo. E onde está o equilíbrio dessa série? Então, para mim, foi difícil isso. Achar esse equilíbrio, achar esse ponto de evasão desses conflitos, né? Eu acho que tem muitas dessas características nisso. Então, o difícil para mim era ter essa paciência absoluta desse cara, que em alguns momentos de vários episódios se perde, né? Mas, enfim, é uma reflexão muito boa para mim mesmo, Tomás. Olha, depois da defesa do Tomás, eu fiquei pensando aqui que talvez eu tenha que gostar um pouquinho mais do Amâncio, mas já já vou chegar, tá? Para quem tá escutando, começou agora, já já vou chegar na cena que mudou o meu sentimento em relação ao Amâncio. Mas antes disso, eu vou jogar a bola pro Lucas e pra Luísa, porque eu acho interessante dos outros que a gente tem uma série com mães que exteriorizam a sua força de maneira diferente, então a gente
a Cibele e a Mila com comportamentos absolutamente distintos, com as suas questões, com as suas complexidades, e pais, e isso é mais marcante, porque esses pais não sabem, de formas diferentes também, o que fazer com a própria masculinidade. Então você tem o falecido Vando, muito agressivo, explosivo, um machista clássico, o Sérgio, que vai pelo caminho da malandragem, da violência, da corrupção, e o Amâncio ilustra bem esse lugar de um homem, eu não vou dizer desconstruído, porque eu acho que funciona mais a caracterização que o Tomás deu, um pouco mais oprimido. Não sei se essa insistência no diálogo, essa energia mais baixa que a Luísa pontuou ali no set, tem a ver tanto com uma desconstrução, senão com uma opressão que pesa sobre ele. Não sei o quanto ele não se coloca por achar que aquela é a melhor opção, ou que ele não se coloca porque ele não tem repertório e não tem força para aquilo. Então, o que eu queria saber do Lucas, e o Amâncio vai se perdendo nesse papel de homem e de pai ao longo da série, né? Vai se tornando ainda mais ausente em relação ao filho, enfim. Desde a criação da série, Lucas, você já queria, foi um objetivo trazer à tona esse tema da masculinidade? Ou foi um tema que apareceu conforme você foi criando os personagens? Aliás, eu queria que você também contasse rapidinho como é que foi a escolha do Tomás para interpretar o Amâncio. E eu aproveito a deixa, e depois da sua resposta, a Luísa pode tomar o microfone para me dizer o que ela está me devendo desde o episódio passado, que é falar um pouco sobre a escolha da Maeve para interpretar a Mila. Bom, eu vou deixar a escolha do elenco para minha diretora, que eu amo tanto, e que sabe muito bem escolher, né, os atores que vão dar corpo aos nossos personagens. E vou falar um pouco sobre o que você perguntou, sobre a vontade de falar da masculinidade. Essa vontade ela é conceitual, né? Assim como a gente queria falar sobre maternidade e as várias instâncias dessa maternidade, a gente também queria falar de masculinidade. Eu acho que nessa série a gente tem 3 vertentes da masculinidade, como você mesmo falou, né? A gente tem o Amâncio, que pra gente na sala de roteiro sempre foi o homem bom, né? A gente começava com a ideia de que ele era o homem bom, assim como o Vando era o homem violento, assim como o Sérgio era o homem misterioso. Quando a gente cria os personagens, a gente sempre parte dos estereótipos. Por quê? Porque a gente apresenta, na primeira vez que ele aparece em cena, uma máscara. E essa máscara, à medida que os episódios vão avançando e que a trama vai se adensando, a gente começa a desconstruir e você começa a enxergar a complexidade desses personagens. Então, quem é o Amâncio no texto, ainda bidimensional? Ele é um homem que quer ensinar ao filho alternativas ao conflito. Ele é um homem oprimido por uma mulher que também está oprimida por essa sociedade. E ele é um homem que encontra no amor, talvez de um jeito um pouco torto, a obsessão pela vizinha, né? Ele se enxerga muito na Mila porque, assim como ele, são as duas pessoas que pretendem o diálogo. Então, por isso que eu acho que de algum lugar, e eu começo a me interessar também muito pelo Amâncio, quando ele começa a ficar obcecado pela Mila, eu entendo, assim, ele chega a momentos onde ele chega para ela e diz assim, eu te amo, e ela responde, mas a gente nem se conhece, a gente mal deu um beijo. E aí ele diz para ela, mas você é uma mulher, ela diz, eu sou uma mulher casada, ele diz, casada e infeliz, ou seja, ele tá falando dele, na verdade, ele não tá falando só dela, né? Então eu acho que o Amâncio, ele começa como essa pessoa que às vezes é criticada pela passividade, mas a atividade e a reatividade dele vem aos poucos, vai crescendo aos poucos, e às vezes se desvirtua, né? Eu gosto muito da cena da caixa da pizza, né? É uma cena bastante surpreendente, baseada numa história real, eu juro, que não teve caixa de pizza, só teve o conteúdo da caixa. Mas eu acho que ele fala, assim, da masculinidade fragilizada. Eu acho que ele fala da masculinidade em busca da desconstrução. Eu acho que fala-se também nessa série, e aí eu digo com todos os personagens masculinos, essa perda do poder heteronormativo, né? Que muitas vezes a arma é o resultado da reivindicação desse lugar de volta, né? Então, o Amâncio é um personagem que entra nessa história também para perguntar para que lado que eu vou? Que eu acho que é um pouco o que ele está se perguntando. Agora a Luísa vai me falar da escolha dos atores.
Maeve para interpretar a Mila e Tomás para interpretar o Amâncio. Mas, Luísa, fala pra gente de uma maneira mais geral, assim, porque acho que as pessoas não sabem. Como é essa etapa de escolher quem é que vai dar vida pros personagens? Exatamente, isso que eu ia falar, né? Porque o Lucas falou pra eu contar melhor essa história e, de fato, assim, né? Eu acho que eu tive uma busca muito grande, né, desse elenco, mas sempre numa conversa ampla, né? Tanto com o Lucas, que eventualmente vem já na gênese do roteiro com alguns desejos, né? Ele já pensa, né, às vezes, em algum ator, alguma atriz para fazer um daqueles personagens já no momento da criação, mas também é uma conversa que a gente tem dentro, né, na hora dessa composição com outras pessoas da Globo, como, por exemplo, o José Luiz Villamarim, né, que é o diretor de gênero de dramaturgia, que trabalha muito com a gente nesse início, né, de pensamento de elenco, de pensamento de linguagem, de pensamento de proposição, assim, da série como um todo. E também o Francisco Ascioli, Chico Ascioli, que também é dessa área, né, de escalação de elenco na Globo. Então a gente faz muitas conversas, a gente tem muitas reuniões e tinha um desejo nosso de fazer uma composição que misturasse pessoas que já são muito conhecidas da televisão com pessoas que tinham um campo, né, de trabalho mais reconhecido no cinema, como é o caso do Tomás e da Maeve, que eu fiquei muito fascinada quando eu vi a Maeve no filme do Kleber Mendonça, Som ao Redor. Eu senti muita identificação com a forma como ela mostrava o capital erótico dela, né? A forma como ela conseguia ser uma atriz ousada e, ao mesmo tempo, como aquilo estava sendo representado no cinema do Kleber, né? Isso me inspirou, isso me aproximou. E o Tomás também, quando eu vi em Bacurau, do mesmo cineasta, também me chamou muita atenção aquele homem, assim, eu achei ele com um ar muito misterioso, eu não conseguia entender direito que idade ele tinha, né? Então, assim, eu acho que, além de tudo, são atores extremamente talentosos que eu fiquei fascinada e que eu vi neles a profundidade e a disponibilidade de entrar em personagens que precisava ter um arco, né, tão dúbio, como Maeve colocar força, né, e atitude numa mulher oprimida, como não fazer a mulher oprimida, né? Eu via na Maeve essa atriz ousada, essa atriz, né, senhora do seu próprio corpo, uma atriz que se posiciona também politicamente, socialmente. Então, para construir essa mulher, né, que ao mesmo tempo que é oprimida, ela tem atitude, ela pode usar a roupa que ela quer, ela fala com força. Eu acho que a Maeve foi muito bem. E o Tomás também. O Tomás me inspira muita verdade na atuação dele, e ele vai a situações de emoção, né, sem medo de mergulhar nas próprias emoções, né? Essa coragem cênica, essa coragem desses atores também me inspirou muito na escalação deles. Pois, Tomás está aqui emocionadíssimo com a fala da Luísa. Para quem vocês não conseguem nos ver, mas eu estou descrevendo o que acontece nessa nossa conversa. E, André, aproveitando que você está aqui na roda, a gente tem um psicanalista para conseguir aprofundar um pouco na reflexão. Como é que você vê a reação dos homens a esse nosso mundo que está repensando o lugar deles, no qual a gente percebe uma perda do poder da heteronormatividade, para usar aqui o termo que o Lucas usou? Fazendo uma breve retrospectiva sociocultural, tem muita coisa em jogo. Estamos falando de revolução sexual, métodos anticoncepcionais, a entrada da mulher no mercado de trabalho, um levante contra o trabalho doméstico não remunerado, as tantas ondas do feminismo, pautas identitárias, guerra de costumes, LGBTs, teoria da desconstrução de gênero ou teoria do gênero, enfim. É longo, né? É muita coisa, é muita mudança, é muita transformação para colocar na conta de 1, 2 gerações no máximo, né? E aí, acho que tem algo interessante no ar, que é, por um lado, a gente vê um movimento de novas masculinidades e uma tentativa de propor outras hipóteses. Acho que isso é especificamente fundo no Brasil, onde a gente está falando de um déficit muito grande de função paterna, uma quantidade muito grande de lares que são regidos por mulheres, de homens ausentes, de homens que abandonam o lar e de novos homens que vão ser formados pela TV, pela propaganda, pela pornografia, pela internet, por todos esses anteparos aí, né,
de função paterna. E a gente vê mudanças, a gente vê homens tentando quebrar alguns tabus, homens aceitando que ganhem menos do que as suas parceiras, ou homens que lidariam bem com filhos homossexuais, ou homens que dizem que usariam camisa rosa. Enfim, a lista é muito interessante, assim, de dados que têm emergido ultimamente, que falam um pouco dessa tentativa, né, de eu não consigo me identificar com o que foi me ensinado ou que me foi ausentado do que é masculino, eu vou tentar percorrer novos caminhos, mas esse trabalho é muito difícil, até porque vai ser um pequeno massacre subjetivo muitas vezes. Por outro lado, a gente vê uma quantidade muito grande de homens que se sentem ameaçados pelas transformações que a gente vem vivendo. É o Vando sentado na mesa falando: como assim você vai trabalhar? Como assim você vai pagar a taxa extra de segurança? E aí a gente tá num momento, Brasil de novo, esse país super conservador que a gente vive, muito curioso, em que a gente vê um impulsionamento de umas versões meio caricatas do que é a masculinidade, ou do que ela já foi. Esses ideais de masculinidade bem saturados, né? O homem muito provedor, o homem muito religioso, o homem muito garanhão, o homem muito homem. E claro, o homem violento, o homem muito violento. É uma tradição masculina de ter muita dificuldade de falar, de elaborar, e, consequentemente, usar da violência como sua única linguagem, ou sua linguagem preferida, entre muitas aspas. A linguagem que dá conta. A linguagem do não negocia, Rogerinho, fecha a mão, vai lá e dá um soco no queixo. Né? Essa cena, pra mim, é muito boa, né? Principalmente porque ela é meio idílica, meio bucólica, né? Aquele gramado, aquela luz aberta, e aí a gente vê como ali tem uma transmissão do masculino sendo feita com muita precisão. E aí, assim, a gente vê, inclusive, homens muito jovens reagindo a tudo isso. Tem estudos, né, falando sobre como só 27% dos homens de 18 a 24 anos, se eu não me engano, concordam que as mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens na sociedade. Né? Então, quase 1/3. Isso é um número mais baixo que o público em geral. Homens que apoiam menos o feminismo, homens que cobram a virgindade no casamento, homens que desejam armas. Então é nesse momento que a gente tá. e é um mundo curioso, né? Porque, aí citando uma frase do Emicida que eu gosto muito, é esse masculino que tá andando nesse fio da navalha de o mundo é seu. Esse belíssimo mundo de Marlboro, onde ao vencer resta um câncer. É um mundo que produz uma masculinidade que ela é bem precária. Eu achei muito interessante a sua resposta, e eu vou juntar com a resposta do Lucas, porque quando eu perguntei sobre a construção dos personagens masculinos, principalmente, ele disse o seguinte: a gente sempre parte do estereótipo. Ele falou o homem bom, o homem violento, o homem misterioso, e depois a gente vai construindo a complexidade. Eu achei isso bastante interessante porque, no geral, é a forma como a gente lida com o outro. A gente primeiro parte do estereótipo para que depois, se nós tivermos a capacidade de nos abrir, a gente consiga enxergar a complexidade que tem por trás daquela máscara de comportamento social. E aí, quando você fala de construção da masculinidade, você diz, como é que eu vou me comportar a partir do que me foi ensinado? Então, como a gente performa nessa construção do que é o masculino e o feminino, a partir daquilo que a gente recebe como informação cultural do que a gente deve ser? E você fala de uma versão caricata, que é ir para um extremo. Essa versão caricata da máscara que a gente veste pode ser um sintoma de falta de profundidade no autoconhecimento? Eu não sei o que tem de complexidade dentro de mim, então eu fico na superfície. E eu faço de um tudo para fugir da complexidade que tá dentro de mim. E aí é por isso que o ódio vai ser tão bem mobilizado no nosso tempo. Bem mobilizado no sentido de usado de tantas formas perversas que a gente tá vendo aí, não preciso nem abrir. Acho que vocês são muito bons nisso, inclusive, estão aí construindo esse grande sucesso em cima disso. Mas o que tá em xeque? Uma pergunta muito funda. O que é um homem? Quais são os lugares de um homem? O que mais está em xeque? Como é que a gente cria meninos que se atrevam a mudar o mundo? Uma responsabilidade coletiva de não rebaixar as mulheres,
de não cultivar as armadilhas de gênero. O que a gente tem feito como sociedade em grande parte? Jogado essa tarefa ou as possíveis hipóteses para responder essa pergunta para os games, a pornografia, a internet, a propaganda, por aí vai. Por que tudo isso importa muito? Primeiro porque, num campo subjetivo, os homens morrem mais, matam mais, batem mais e os homens estão mais adoecidos. Né? Essa epidemia de saúde mental que a gente vive no Brasil, ela é mais crônica nos homens, o que é um dado que nos deixa até meio pasmos, né? Que assim, então as mulheres passam por tudo que elas passam e ainda assim isso está concentrado. E segundo, porque isso produz muita violência e essa violência, de novo, vai gerando uma dificuldade muito grande de falar. Eu acho o Amâncio fascinante como personagem, gente. Não tô puxando o saco do Tomás aqui, hein? Mas eu acho que o Amâncio concentra muitas dessas questões, que é o que o Amâncio faz quando ele não consegue dar vazão ao que ele tá sentindo e o que ele tá percebendo, porque tá chapada essa subjetividade, né? Tá achatada por uma companheira que talvez é um pouco forte demais, por um trabalho que não sei muito bem ali como é que ele tá conseguindo lidar com aquilo, com a meta da venda e por aí vai, com essa vida em condomínio, que eu espero que vocês me deem uns 5 minutinhos pra gente falar sobre isso depois, porque é maravilhoso, né? Assim, é um suco de Brasil muito bom. Ele chora, ele tenta levantar pra conversar e ele cai no chão, na mesa, né? Primeiro episódio isso, se eu não me engano. O que o Vando faz? Bate, grita mais. Mas se a gente parar pra pensar, tem uma coisa que é muito curiosa, e aí vou responder a tua pergunta, Gabriela, que não só é difícil de acessar essa subjetividade masculina, a gente vê isso na clínica, não só nos estudos, que eu sempre tô falando de 2 lugares, né? Como pesquisador de cultura e comportamento, muitos grupos de pesquisa, entrevistas e tal, mas também experiência clínica. O que eu tô escutando lá na ponta, no clássico divã. É que não só é difícil de acessar, é difícil de falar, e eu não tenho histórico de fazer isso na minha família porque os homens não falavam, como também é difícil de elaborar isso nos pares. Eu acho fascinante que o Amâncio, o Vando, o Sérgio, que são 3 grandes homens ou personagens dessa série, e aí vocês vão me contar, né, Luísa e Lucas, por favor, se foi de propósito, eles não têm amigos. Não há... São 9 episódios e eles não falam com outros homens sobre o que eles estão passando. Não tem espaço de elaboração. Isso é dado, isso é pesquisa global. Os homens sentem que têm menos amigos hoje. Tem menos pessoas para conseguir falar, trocar. Assim, dizer, olha, aqui tá difícil. Eu não faço ideia de como passar por isso. É muito bonita aquela cena, né, que tá o quadro dividido no meio por uma parede, tá o Marcinho chorando num cômodo e o Amâncio no outro. Que pra mim é um jeito muito fascinante de simbolizar essa solidão masculina também, que, assim, a gente pode militar, brigar, mas os homens são o vírus, etc. Mas, assim, a gente vai ter que conseguir desinflamar esse debate e abrir essa conversa, porque só tem um jeito de resolver essa parada, que é a gente ter essa discussão falando sobre gênero e falando sobre homens, mulheres, enfim, quem sabe aí com sorte a gente ainda consegue explodir as concepções de gênero, mas vou ficar um pouco quieto aqui. É muito bom escutar vocês, gente, assim, porque como o nosso cérebro ele vai também se ampliando, né, em relação a toda essa estrutura que vem conversar. Assim, André falou coisas muito interessantes. Né? Essa questão da amizade do homem, essa cultura da amizade masculina, que eu acho que tem que ser a primeira coisa, mas uma das principais coisas a ser dialogada. Porque eu lembro muito bem, né, quando eu comecei a fazer terapia há 7 anos atrás e comecei a tentar me reconectar comigo, conhecer um pouco mais sobre minha pessoa e tal, né? Enfim, que vai ser até o final da minha vida, né? Mas eu comecei a entender várias coisas e questões que eu fazia e por que eu fazia, né? E entendi que era de uma estrutura cultural que a gente veio enraizada, né? E eu me lembro que depois que eu saí de Recife, saí de Recife em 2014, fui morar no Rio até 2016, depois então comecei a morar em São Paulo, só para pontuar essa questão do masculino e da amizade. Voltei para Recife depois de uns 4 anos e fui encontrar com amigos meus e na mesa de bar
que a gente tava. Eu fui acompanhado por uma das garçonetes que recepcionava a gente, né? E ela me apontou a mesa, eu cheguei na mesa. Assim que eu sentei, os meus amigos mal me olharam, continuaram olhando pra garçonete e ficaram falando, nossa, tu viu que gostosa, né? E aí eu fiquei refletindo sobre, pô, por que a galera não... E aí, Tomás, como é que você tá? Saca assim? Então, e a conversa que ia era falando sobre, enfim, mulheres e putaria. E quando eu tentava aprofundar, eu juro a vocês, não tô falando isso aqui só porque a gente tá nesse podcast ou porque a gente tá falando sobre essa temática masculina, mas eu juro a vocês que essa mulher passou de novo perto e os caras ficaram olhando e eu falei, gente, por favor, vamos não fazer isso. Pelo menos tenta não fazer isso na frente dela, vai constranger. E aí eles começaram a rir de mim, sabe assim? Então, e eu comecei a falar sobre machismo, eu falei, cara, imagina se fosse filha, imagina se fosse irmã, a galera começou a me xingar, assim, porque eu não sei se pode falar os palavrões aqui, mas enfim. Ah, Tomás, pelo amor de Deus, até tu, eu já tenho que sair de casa pra não ouvir coisas e tal. E eu falo, pô, você tá ouvindo o que você tá falando, sabe? Então acho que essa questão da amizade às vezes é falha, porque talvez muitos homens não sabem dialogar sobre sofrimento, sabe? Sobre o que estão sentindo, sabe? Tantas vezes eu tentei falar, cara, eu tô com depressão, eu tô me sentindo... Isso na pandemia, tô triste, tô com crise de ansiedade, e os caras falam, pera aí, pô, vamos beber, sabe? Então é uma loucura que se passa nessa cultura. Então eu queria pontuar mais isso, assim, sabe? Diante do que eu tô ouvindo aqui de Lucas, de Luiz e de André, sabe? Sobre esse masculino. Enfim, como tem outras perguntas, outras questões, eu vou complementando mais também. Mas esse ponto eu queria falar sobre essa questão da amizade. Eu acho que os homens têm que conversar mais com os homens, mas sobre esses assuntos de dores, de perda, de sensibilidade, dos sentimentos. Eu acho que isso que falta no masculino também. Um aprofundamento, né, Tomás? Isso, aprofundar. E aí, Lucas, conta pra gente se essa trajetória solitária dos personagens foi uma decisão deliberada ou se simplesmente aconteceu ali. Não foi exatamente deliberada, mas eu acho que é consequência de uma certa... da gente introjetar isso que o Tomás falou, da maneira como os homens se comportam. Se você for ver, por exemplo, a Cibele, ela vai na Mila, ela vai na Sandra, as mulheres conversam, elas dividem as dores, às vezes de maneira... tortas, né? Como a Cibele faz naquela cena em que ela senta para contar para Mila diante do Amâncio o abuso que ela sofreu, mas ela divide, ela tenta elaborar em conjunto, enquanto que os homens não fazem isso. O Sérgio, por exemplo, que é a única pessoa que convive com outros homens, são outros milicianos, né? A conversa vai sobre o poder, a conversa vai sobre você continuar afirmando esses valores, né? Lucas acabou de dar um spoiler dentro do próprio podcast porque ele antecipou a cena que a gente vai ouvir agora. Eu queria tocar esse trecho do episódio 9, que dialoga de forma muito importante com essa discussão da masculinidade e com a trajetória do Amâncio na série. E aí depois da gente escutar, a gente comenta junto. Aquela arma acabou com a vida do Marcinho. O Sérgio começou a ameaçar a gente, ele disse que... a arma tinha disparado no Rogério e acabou que... Cibele, tá bom. Não, deixa eu falar. Vai fazer bem pra mim. Deixa. É bom pra eu superar. Aí eu tinha que pagar a dívida. Do jeito que fosse. Você entende? Foi uma vez só. Mas foi o suficiente para acabar com o nosso casamento. Gente, eu acho melhor eu ir embora. Desculpa, eu acho melhor eu ir embora. Só contextualizando, a gente vê nessa cena a Cibele, a Mila e o Amâncio na mesa de jantar. E a Cibele tá contando pra Mila sobre o estupro que ela sofreu. Algumas pessoas que estão me ouvindo podem ter ficado na dúvida sobre o termo que eu usei, mas estupro é a violência sexual praticada por meio de ameaça ou violência física. E nesse caso, a ameaça é a promessa de mal injusto e grave. Como ela teme pela vida do filho, teme pela vida da própria família, ela está numa situação de ameaça e, portanto, aquele ato sexual é um ato que foi cometido mediante grave ameaça, por isso se classifica como estupro. Quem praticou o estupro foi o Sérgio, o subsíndico. Eu quero agora ouvir um pouco da Luísa,
Como é para ela, como mulher, filmar uma cena dessas? Bom, eu como mulher, né, como diretora e mulher, é muito sensível, assim, é muito importante para mim a forma como eu vou decidir filmar, né, quais são os códigos que eu vou usar para que a gente tenha a compreensão da violência sofrida por essas mulheres, porque a violência de gênero, né, a violência que a gente vive na nossa sociedade patriarcal, machista, ela se dá em muitos níveis. Então, a gente tem na mesma série uma mulher casada vivendo uma relação sexual no primeiro episódio, né, Mila e Vando, em que parece evidente que há um consentimento, porque eles são casados, mas a gente percebe na cena que naquele momento a Mila não está disposta a ter aquela relação. Ela fala disso, ela diz, não, agora não, Vando, agora não. E ele insiste, ao ponto que ela cede, e a gente pode ver isso sim como um estupro marital. Isso tem um nome, né? Que a gente muitas vezes acha normal a mulher não estar com tanta vontade, ou naturalizou isso, né? A mulher não precisa sentir necessariamente o prazer porque ela é casada, então ela vai ter aquela relação que faz parte da rotina daquele casal, mas ela está ali anulando o próprio desejo, a própria vontade, em função do desejo do homem, que parece ser a prioridade, né? Dentro de uma relação de um casal, assim, dentro da nossa sociedade. Então, para mim, por exemplo, para fazer essa cena da Maeve com o Milen, né, no primeiro episódio, e para fazer a cena da Adriana com o Edu, né, que é a Cibele e o Sérgio, quando ela é estuprada, porque ela é justamente ameaçada, e aí ela, enfim, sofre essa violência, eu filmei da mesma forma. Eu fiz questão de usar a mesma linguagem, né? Que é uma câmera alta pelas costas do homem, que está em cima da mulher, num único quadro. Ou seja, eu também sempre penso, né, que com esse meu discurso, por ser mulher, eu tanto sinto medo, tanto já sofri várias violências, né, de níveis diferentes, como sofro ainda. Então é uma luta minha, né, enquanto mulher, enquanto artista, de colocar esse discurso em prática quando eu vejo a oportunidade de abordar essa temática da violência de gênero, né? Então eu penso, como eu vou filmar isso? O que eu mostro, o que eu não mostro? Eu não quero, né? Como eu consigo produzir no espectador o desconforto crítico, mas também não banalizar a imagem violenta, não reproduzir mais uma imagem violenta, mais uma imagem abusiva. Eu, como mulher, eu não gosto, e eu vejo alguns homens retratando a violência, como no cinema iraniano. Tem um caso de um filme que não vale citar, mas como foi uma experiência para mim, que eu comecei a ver, era um cineasta homem falando sobre a violência de gênero nesse país, e ele começa o filme já com muitas imagens exacerbando a violência. Eu não quero ver. Eu não quero mais ver, eu não quero mais a reprodução dessas imagens. Eu não quero a banalização dessas imagens. Então, como eu fazer significar esse desconforto crítico, né, para que o espectador, seja homem, seja mulher, seja mais jovem, seja de outra geração, como ficar evidente para todos de que aquilo é uma violência e de que eu não vou te dar os detalhes sórdidos dessas imagens violentas. Então, isso para mim é muito importante. E esse código, por exemplo, que foi uma inspiração até muito grande numa cineasta já falecida, que é a Chantal Akerman, esses quadros, às vezes, fixos, né, que você evita a decupagem, evita a condução dos detalhes, eles ajudam um pouco a colocar o espectador numa posição de qual é o seu discernimento sobre aquilo que você está vendo, né? A gente está vendo juntos, né, algo que está se dando sem muitos truques, eu diria, né, no sentido da linguagem. Às vezes um plano sequência, um único plano, como foi o caso dos 2 estupros, né, o marital e o estupro entre 2 pessoas que não são casadas. Eu gravei exatamente do mesmo jeito, como uma forma de ser um código de compreensão do público. Ambas as situações são violentas, né? Ambas as situações a gente precisa olhar de forma crítica. Tomás,
Quando a Cibele conta pro Amâncio o que aconteceu sobre o estupro dela, sobre o estupro sofrido por ela, ele faz uma pergunta: você gozou? E, cara, isso acabou com o Amâncio pra mim, assim. O Amâncio ali, eu quero entender pra você como é que foi gravar isso. Eu lembro dessa cena em específico, foi um momento muito delicado. Luísa colocou uma música, a gente trouxe o set pra uma coisa mais pra baixo, mais densa, um momento mais nosso, né? Um momento mais do Amâncio com Cibele, que carecia, né? Naquele momento, assim. E pra mim era difícil aquele texto, por um motivo que eu vou abrir aqui, pessoal, né? Assim, quando eu era mais jovem, acho que quando eu tinha uns 27, 26 anos, né? E eu namorava uma pessoa e tava numa casa de praia, e aí eu, enfim, fui dar um mergulho e tal, porque eu tinha acordado e não tinha visto a minha namorada comigo, né? E eu fiquei, poxa, pra onde foi? Não me avisou e tal. Enfim, deixei e fui dar um mergulho na praia. E depois chega essa pessoa, né? Que era minha namorada na época. E aí eu, com meu ego, com minha vaidade, com meu ciúme, né? Com a minha imaturidade enquanto ser humano, ela veio pra cima de mim, me dá um abraço, me dá um carinho, e eu fiquei mostrando raiva, né? Ela, por que você tá assim comigo, não sei o que lá? Eu falei, você foi pra onde? Que você não me avisou, que você saiu? O machão, né? O machão, né? Por que não me avisou pra onde foi? Né? E aí ela falou assim, pô, aconteceu uma coisa tão chata comigo agora, eu fui correr e eu voltei porque um homem que estava vindo na minha direção colocou o pênis para fora, né? E começou a se masturbar. E aí eu voltei com esse tipo de acontecimento. E na hora me veio na cabeça uma questão tão... que hoje eu consigo reconhecer que foi tão ridícula, porque eu não dei o apoio, que faltou o apoio do Amâncio, como você estava falando. Que eu não falei pra ela nada, apenas fiquei em silêncio. E na minha cabeça fiquei pensando, putz, será que ela gostou? Saca? Então, pra ver o quanto que a gente masculino é frágil em vários aspectos, e a gente, nessa questão estrutural machista que foi construída, a gente ainda pensa no fálico, quem é melhor que quem, como é que é o sexo melhor, você é melhor que o meu, e a gente não cai dentro desses sentimentos e dessas questões, enfim, que acontecem, né? Tô falando tudo isso pra entrar nessa cena, que pra mim já era uma questão difícil, e que eu reconheci nessa fala a falta de apoio. Mas voltando à defesa do personagem, né, pra eu poder dar credibilidade no que eu fiz, porque eu faço os personagens através da minha credibilidade, então vai ficar uma coisa muito superficial. Eu, Tomás, vejo que realmente foi uma fala ridícula, uma fala triste, uma fala, né, muito pobre, né, dele, naquele diálogo, mas eu fiquei vendo o Amâncio com uma decepção muito grande em cima da Cibele, porque ele, por ser uma pessoa que tenta resolver as coisas politicamente correta, sabe, ele achava que existia outras possibilidades de se resolver aquilo. Que eu acho que faltou diálogo nessa relação, faltou diálogo nesse casal, faltou diálogo naquele momento, né? O Amâncio acho que se decepcionou muito em virtude do que ela estava falando, né? Eu, Tomás, não tô aqui para falar o que é certo ou errado, tô apenas falando do sentimento daquele personagem naquele momento, né? Para deixar isso bem claro. E vejo que foi isso que causou nele esse argumento para alfinetar, porque ele se sentiu alfinetado. Mas para mim foi difícil fazer aquela cena, foi uma cena muito complicada, muito complexa, com muitas emoções. A Adriana Esteves é maravilhosa, me deu muito sentimentos, né, sabe? Ela falando... A gente gravou de primeira, né? Exatamente. A gente praticamente não ensaiou, a gente já tinha uma compreensão sendo construída ao longo da filmagem, né? Até chegar aquele momento de o que significava aquela cena e como ela também confirmava a sociedade machista, né? Mesmo o Amâncio não correspondendo a uma masculinidade típica, né, de uma sociedade machista, mostra
que ele também é vítima dessa mesma sociedade, ele também se sente traído por uma mulher que foi, né, a sua mulher foi estuprada e ele se sente traído, como se ela tivesse um poder de decisão e não fosse uma violência de fato que ela sofreu, né? Eu lembro de uma outra cena de você brigando com a Cibele, que foi aquela cena também quando você resolve se separar e ela chama o Marcinho para ouvir então o que seu pai tem para te dizer no episódio 5, né? E eu falei pro Tomás, eu falei, olha, eu acho que o Amâncio, ele nunca vem para cima para bater, para cuspir, mas isso existe dentro dele também. Então, a gente combinou que você iria para cima como se quem fosse bater e se segurasse, né? E você você vê aquele impulso de bater, mas você não vai bater. Ou seja, são forças contraditórias, né? De um homem que também é vítima, embora ele não corresponda completamente ao tradicional homem, dentro acho que das características que classificam um homem machista dentro da nossa sociedade patriarcal, mas ele também é atravessado por essas questões, ele também é vítima disso. Perfeito, Luísa. Só para complementar e finalizar essa questão toda, depois eu fiquei me perguntando assim, como espectador também, assim, porque por mais que eu fiz a série, né, assim, a gente leu o roteiro, a gente gravou, mas eu tô assistindo e eu tô como espectador e fico surpreso em vários momentos, assim, de ver, porque a gente não vê a montagem, né, a gente vê a montagem depois, como fica, né, das cenas. E eu fiquei me perguntando, caramba, e quais seriam as outras reações que esse cara poderia ter, sabe? Esse cara quebraria a mesa, esse cara... e a reação, ele caga numa pizza, sabe? E não consegue... É muito louco, gente. Essa série é muito maravilhosa, assim. Essa cena é muito incrível. Essa cena diz muita coisa. E uma coisa que eu lembrei só de refrisar no que André falou lá atrás, a gente conhece o personagem e a masculinidade de Amâncio na primeira cena, no primeiro episódio, quando ele cai sobre a mesa naquela atitude. A gente já conhece o personagem ali, sabe, assim, é muito interessante de ver isso. É muito interessante isso que o Tomás tá puxando, porque me chamou muita atenção que a reação do Amâncio foi fazer cocô numa caixa de pizza. E pra mim tem algo muito fascinante aqui, porque não existe nada mais regredido e infantil do que a gente lidar com essas situações exatamente com os dejetos. E quem tem essa reação tá mostrando pra gente... Vocês sabem que eu faço uns vídeos que eu chamo de psicanálise selvagem, né? Que é pegar alguns personagens e tratá-los como os meus pacientes. E tem algo muito fascinante aqui, que é alguém que tá claramente numa subjetividade bastante regredida e com muita dificuldade de dizer ou de selecionar o que vai pra dentro e o que vai pra fora. Isso tá num estado muito primitivo nesse psiquismo. Então o cocô na caixa não é à toa, porque o cocô na caixa também diz sobre controle. É manejando o nosso esfíncter que a gente vai aprender sobre controle, sobre dinheiro, sobre quem das relações a gente deixa entrar e quem que a gente coloca pra fora. E aí ele cair na primeira cena também é fascinante, ou na cena do primeiro episódio, que também diz um pouco desse sujeito que tá num estado meio bambo, meio desequilibrado. E aí essa cena com a Cibele, que é uma cena tão forte e tão visceral, a gente vê o Amâncio escorregando para essa posição paranoica. Ele não consegue se abrir para outra idade. Não tem outro. Tem ele. E aquilo tá sendo assimilado por ele como um ataque. E aí não tem reparação. Ele não consegue fazer reparação. Ele só consegue devolver o ataque. Então é curioso, porque essa hipótese de ser um conciliador, de evitar o conflito, é uma grande roubada, né? Porque a gente é conflito puro, a gente é conflito dentro da nossa cabeça, inclusive. Isso é Freud, aula 1. Princípio da realidade, princípio do prazer, a gente tá sempre fazendo umas negociações meio loucas internamente de como é que a gente adia o prazer ou a gente lida com o desconforto. E aí a apatia não necessariamente é dos melhores recursos, né? Que aí a gente implode o ódio. Mas enfim, achei muito boa essa fala do Tomás. Eu vou continuar com você, André, porque nesse episódio 9 e na série como um todo também, a gente vê que os personagens se deixam levar pela raiva e partem para comportamentos impulsivos, muitas vezes motivados por coisas absolutamente banais. Todo mundo sente raiva, isso é um fato, mas
por que é que no Barra Diamond a raiva sai tanto do controle e gera tanta violência? Eu tô te dando a oportunidade que você pediu para falar deste suco de Brasil que é o condomínio. E eu vou buscar lá o Christian Dunker, que é alguém que vem pensando nessa lógica de condomínio, esse sintoma tão brasileiro. E aí eu tô bem kleiniano no dia de hoje, que é buscando a Melanie Klein como anteparo aqui para as nossas conversas, no sentido de que a Melanie Klein é alguém que estabelece essa ideia de como a gente, numa posição bastante regredida, a gente separa o que é bom e o que é mal. E a gente bota o mal fora. O mal tá todo lá fora. Simplificando bastante, isso é o condomínio. Aqui dentro é um paraíso. É um mundo maravilhoso. Paraíso não tem piada com o teu nome, Lucas, prometo. Assim, e lá fora é tudo que tá mal. E a gente precisa colocar o mal pra fora. Aí o que acontece quando a gente se dá conta de que o mal também tá dentro? E aí eu adoro a frase da série Os Outros Somos Nós. A gente vai ou abrir a oportunidade para conseguir ter uma discussão e aí elaborar, e aí se dar conta de que o mal também tá dentro de todos nós, inclusive dentro do Barra Diamond, ou a gente vai dobrar a aposta na posição paranoica e vamos tentar botar pra fora. Contrata uma equipe de segurança melhor, bota a câmera em tudo, vigiar e punir. Cilada, né? Acho que se tem algo que os outros nos mostram, é isso, que a gente não vai conseguir solucionar um pacto social fraco, que é o que a gente vive no Brasil, através de muros mais altos, através de mais violência. Muito pelo contrário, o que a gente vai gerar é uma paranoia coletiva. E aí, gente, eu queria falar especificamente das melhores cenas pra mim, que são sempre as cenas das reuniões de condomínio, que são maravilhosas, porque cada personagem ali solta cada coisa que é tão simbólica, né? É o amor compartilhado em odiar o porteiro. A fala de alguém de assim, a barra não é mais o que ela era antes. Aí o Vando fala, essa porcaria desse condomínio tá parecendo BBB. E aí é muito bom, porque é esse estado ultra paranoico de violência no qual a gente vive. Em que aí todo mundo é corrupto e a gente faz morada nessa posição meio esquizoparanoide, né? Isso não sou só eu ou o Christian Dunker que tá falando, é Lélia Gonzalez desde os 60, 70. E aí, não sei se dá muito certo. Ao mesmo tempo, é fascinante como essa estratégia de ultra-isolamento, ela é muito falha. Quantos desses personagens a gente fica até meio entristecido, vendo como eles estão solitários. Como não tem ninguém para falar, para articular tudo aquilo. Porque é tudo muito sintético. É tudo construído em cima de uma premissa sintética. E aí ninguém consegue falar muito bem sobre o que tá passando. A Cibele vai com o bolo de cenoura, com brigadeiro, porque tem dias que só com calda de brigadeiro. E ela invade a casa de uma pessoa, porque assim, eu preciso falar. Abre essa porta, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tá dando conta a angústia aqui dentro. Isso tudo dentro de 28 torres, se eu não me engano, que são as que tem ali no Barra Diamond. Então é suco de Brasil por isso, porque é um suco que é cheio de ingredientes sintéticos, é um suco que parece que o gosto é bom, mas o retrogosto é uma desgraça. E a gente segue tomando. Eu queria ficar aqui até amanhã, mas infelizmente eu tenho um limite de tempo que eu preciso respeitar, mas não encerrarei essa conversa sem antes perguntar o seguinte pro Lucas. De onde veio a ideia da morte da Gigi pendurada no ventilador? A gente queria falar um pouco da lógica da vingança, né? E a gente também queria falar da solidão dessa mulher, né? Uma mulher que perdeu o marido, que perdeu a filha, que perdeu o status, né? Ela diz para a filha, seu pai não fez por mal, né? Aquela lógica que a gente conversa um pouco de que usurpar o dinheiro público não é matar ninguém, né? Nessa primeira camada. Mas eu acho que a Gigi era a única família da Dona Lúcia. E como a gente queria falar sobre a vingança, a gente precisava que ela tivesse um grande revés, né? E ao matar a Gigi, o Sérgio também cruza uma fronteira onde ele deixa de ser, em algum lugar, um cara que não usa a violência de um jeito do terror, para fazer disso uma moeda também.
Eu não posso falar muito mais, porque no episódio 11 ele vai fazer isso de novo. Mas eu vou parar por aqui, Gabi, você me desculpa. Sempre assim, sempre assim. Quando a gente acha que eles vão desatentos, dá aquele spoiler delícia, ou não delícia pra quem não gosta de spoiler, ele recobra a consciência e para de falar. Gente, eu preciso mesmo encerrar, foi uma delícia essa nossa conversa. Muito obrigada, Tomás, pela sua participação. Depois da gente ter batido um papo aqui, eu tô gostando mais do Amâncio de novo. Por favor, né? Por favor. Eu só queria agradecer muito de estar aqui, agradecer a Lucas, a Luísa por pensarem em mim para ter feito esse projeto, porque para mim vai parecer clichê, eu vou falar, mas não é, eu também adoro clichês, enfim, mas é um presente muito grande esse personagem para trazer momentos como esse de reflexão, de discussão tão precisos e incríveis socialmente, né? Agradecer a André aí também pelas suas falas, né? Que é sempre importante ter um analista em todos os momentos. Por favor, façam terapia, né? É muito importante. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado a toda a equipe e produção. E assistam os outros. Isso aí, assistam os outros. Obrigada, André. Eu tô junto com o Tomás. Acho que todo mundo tem que fazer terapia. E a gente não pode se envergonhar de olhar pra dentro. É difícil pra todo mundo, né? Todo mundo é luz e sombra. E a gente não pode ter medo de reconhecer as nossas fraquezas e aquilo que a gente enxerga de mal dentro de nós mesmos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tô super contente de estar aqui. Acho que é um grande objeto cultural esse que a gente está discutindo, principalmente por essa capacidade de criar esses espaços em que a gente consegue elaborar esses tantos probleminhas ou projetinhos especiais que são a subjetividade brasileira no contemporâneo. Tem uma frase do Davi Lapajut, que é um professor de estética que eu gosto bastante, que ele fala que a gente tem a força de não permanecer na fraqueza, de cultivar só a força, porque ter a força de estar à altura da própria fraqueza é o que importa. Então que a gente consiga elaborar um pouco disso também. Obrigado de novo pelo convite, gente. Muito honrado e contem comigo. E Lucas e Luísa, pra vocês é um até logo, né? Porque a nossa conversa continua no próximo episódio e agora eu tô muito ansiosa pra saber o que é que o Sérgio vai aprontar. Sérgio vai aprontar muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Um beijo em todos, sempre um prazer a gente elaborar, né? Eu acho que elaborar é uma chave importante para a gente compreender o nosso autoconhecimento, o conhecimento da nossa sociedade, e os outros, ele provoca isso. Para a gente é um prazer estar sempre discutindo aqui o nosso trabalho e os temas, né, que a gente elege para falar de Brasil, para falar da gente. O prazer é todo meu de estar apresentando esse podcast incrível sobre essa série maravilhosa. E é isso, gente. Os Outros, o podcast, volta aqui na segunda-feira, dia 3 de julho, comentando o episódio 10 da série. Espero vocês. Galera, pô, eu queria falar tanta coisa, bicho. Cada um que ia falando, eu ia querendo falar. Cada um que ia falando aqui, eu ia ficando... eu quero comentar isso, eu quero comentar isso. Eu tô quase o Amâncio. Me deixa falar! Você não me deixa falar. Os Outros, o podcast, é um podcast original do Globoplay. Eu sou a Gabriela Prioli e apresento o podcast com a companhia do Lucas Paraíso e da Luísa Lima. Pela Globo, Patrícia Kozlinski, Gabriela Salles, Vanessa Tis e William de Abreu cuidam do conteúdo. Graciele Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Ked. A estratégia Cross é com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi, a direção é do José Orenstein, edição de som e mixagem por Fono Cortex.